Olá amigos, olá família, tudo bem? No vídeo de hoje eu estarei ensinando para você que precisa se separar do seu companheiro, para você que precisa se separar do seu marido, para você que precisa se separar do seu familiar dependente químico. Hoje eu estarei ensinando para você uma técnica que vai transformar a sua vida. Eu estarei pegando na sua mão, e é isso que eu quero deixar bem claro agora no começo do vídeo. Além de te ensinar uma estratégia para você conseguir se separar do seu companheiro, eu ainda vou pegar na sua mão e vou te conduzir por todo o processo que eu vim hoje aqui ensinar para vocês. Eu peço que você continue aqui até o final do vídeo. Por quê? Porque além do mais, este vídeo é o primeiro vídeo terapêutico. Terapêutico por quê? Porque no final do processo que eu vou caminhar com vocês através deste vídeo, eu vou fazer uma transformação e aqui juntos, eu e você, nós iremos construir você no futuro. Exato! Nós criaremos você no futuro. Por quê? E por que eu estou falando isso? Porque essa foi a grande descoberta que eu fiz e eu tenho aplicado, e todas as pessoas que têm aplicado isso na vida delas conseguiram resultados sensacionais. Ok? Então eu peço para você ficar aqui comigo até o final do vídeo, que a gente vai fazer todo esse processo juntos. Muito prazer, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou aqui no YouTube há mais de 7 anos trazendo um conteúdo para enriquecer a sua vida e sempre com a minha proposta, é claro, de estar te ajudando a transformar a sua vida. Por isso mesmo, eu peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva no canal, você clica nesse ícone e você se inscreve no canal, você dá o seu like. E o mais importante, você ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, o YouTube ele vai te avisar que eu lancei um próximo vídeo. Eu tenho tantos vídeos aqui para trazer para vocês, mas por exemplo, no próximo vídeo eu vou estar aqui conversando com vocês que tem um familiar dependente químico, se você deve ou não confiar no seu dependente químico quando ele sai da clínica. Eu devo confiar nele ou não? E aí a gente vai bater um papo, isso no próximo vídeo. Mas ainda está por vir, eu estou abrindo uma nova playlist aqui no meu canal, falando sobre recomendações de livros. Eu vou falar sobre os livros que eu já li, como eles transformaram a minha vida e como eles vão transformar a sua vida também. O que eu vou recomendar agora no começo do vídeo? Por ser um vídeo terapêutico, é interessante que você preste atenção no que eu vou falar, palavra por palavra. Eu vou fazer algumas induções aqui, eu vou te levar a pensar algumas coisas e você tem que estar prestando atenção. Por quê? Porque isso é um vídeo terapêutico. Eu peço que você preste atenção no vídeo. Eu vou criar aqui junto com você uma âncora, mas é uma poderosa âncora mental que você nunca mais se esquecerá. Eu vou te explicar como é que isso vai funcionar, vou te falar algumas ideias e até para você poder entender como isso tudo vai acontecer. Depois, se você puder ter aí ao seu lado um copo com água, que esse copo com água vai fazer parte da terapia. O copo com água ele vai servir de âncora e é nessa âncora que a gente vai colocar todos os recursos que você precisa ter para criar o seu eu no futuro, ok? Que é esse o nosso objetivo hoje, é criar você no futuro e a pessoa que vai conseguir se separar. Você pode até assistir esse vídeo até o final para você entender a ideia principal do vídeo, mas terapeuticamente falando, eu recomendo que, se você assistir até o final, você volte de novo o vídeo e faça o passo a passo. Eu vou pegar na sua mão e vou te levar através dessa viagem, e é nessa viagem em que você vai se transformar e você vai aprender e conseguir
o objetivo, que é se separar. Se você puder colocar um copo com água, no final desse vídeo estaremos bebendo esse copo com água, porque é exatamente nesse momento aonde iremos ancorar todos esses recursos que você precisa. Pega lá o seu copo de água, pode ser um pouco de água, e coloca lá onde você estiver, na mesa, na sala, aonde você estiver, para a gente poder dar sequência aqui no nosso vídeo. Então, para você poder entender, existem vários motivos que impedem que você se separe. Hoje, a gente vai trabalhar o motivo principal. É o motivo principal que faz com que você não consiga se separar. Dentro de você, existe um conflito interno, como a gente chama, né? E nesse conflito interno, a gente pode elencar algumas coisas aqui, que eu falo a respeito de ganho secundário. O ganho secundário, ele é uma situação que, quando você está num relacionamento e você fosse mensurar o que é bom e o que é ruim dentro do seu relacionamento, você vai ver que mesmo em algum momento tem alguma parte do seu mau relacionamento que ela te beneficia de alguma forma. E isso pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser baixa estima, você não consegue se desprender porque você não se sente capaz o suficiente, e medo da mudança, porque dá trabalho. No caso do dinheiro, obviamente, muitas relações, né, problemáticas, o parceiro, ele é um provedor algumas vezes, e de alguma forma, ou ele paga alguma conta, ou ele paga alguma coisa, ou os recursos de manutenção da casa, de comida, bebida e aquela coisa toda, vem dele. Então, esse seria um ganho secundário, ou seja, você se sente mal com esse relacionamento, mas lá no fundo ele paga as contas. Então esse é um ponto. A respeito de sexo, por exemplo, você é uma pessoa muito inibida, uma pessoa que por ter baixa estima não se garante sexualmente, e você acha que não vai conseguir se relacionar sexualmente com outras pessoas, ou que em algum momento dentro desse relacionamento ruim que você ainda tem algum sexo, que eu acho pouco provável, mas mesmo assim você tem um ganho com isso. E a questão da baixa estima, né, como eu estava falando, é a questão de você talvez achar que você não consiga arrumar nada melhor do que isso. E claro, o medo da mudança é real. As pessoas têm medo de mudar. Por quê? Exatamente porque elas não sabem o que vai acontecendo depois. Certo? E é aí que mora a grande questão que eu quero trazer aqui para você hoje. Hoje eu vou mostrar para você como que isso tudo funciona aí dentro de você, para você poder entender, e a partir do momento em que você entender o que acontece dentro de você você tem uma lembrança do seu relacionamento, as primeiras lembranças de quando você conheceu, quando você teve um relacionamento, quando você namorava com o seu parceiro, e aquelas boas lembranças das viagens que vocês fizeram, dos momentos em que vocês viveram, vocês tinham sonhos, vocês tinham ideais, e vocês conversavam que nós teremos filhos e teremos uma família maravilhosa, e aí vocês se casaram e hoje estão aí. Essas são memórias, essas são as memórias que você tem. Como eu já disse em vídeos anteriores, tá? E até vou deixar alguns links aqui em cima para você também estar acompanhando isso. Aqui vai ter um card aqui em cima, você clica nesse card, que é onde eu falo mais a respeito de como é que o adicto ele se comporta depois que ele começa a usar drogas, né? Dentro de você e na sua cabeça existe um antes e um depois. Antes do seu companheiro começar a usar drogas e depois que ele começou a usar drogas. Você tem lembranças muito fortes de vocês quando ele não usava drogas. Ele era um cara maravilhoso, ele era um cara que cuidava bem de você, te respeitava, e era um relacionamento
maravilhoso e era exatamente isso que você procurava num relacionamento. Infelizmente, ele fez as escolhas que ele fez, foi pelos caminhos que foi e ele passou a usar drogas. A partir do momento em que uma pessoa começa a usar drogas e ela está nesse círculo vicioso de uso, provavelmente e muitas vezes, infelizmente, é um caminho que não tem volta. Aquela pessoa que você conhecia antes das drogas, infelizmente, acabou. Ela não existe mais. Aquela pessoa não existe mais. O que você conhece hoje é o seu parceiro depois das drogas. E por que isso? Por quê? Porque a partir do momento em que ele começou a usar drogas, e essas drogas influenciaram a psique dele, influenciaram o comportamento dele, influenciaram a vida dele, ele se transformou em outra pessoa. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Existe o seu relacionamento antes e depois das drogas, certo? Mas qual que é o fenômeno que explica o porquê você não consegue se separar? Por quê? Porque você olha para o seu marido hoje, você está ali olhando para ele, você está vendo ele lá se acabando, morrendo, destruindo a família e toda aquela coisa, você está olhando para ele, só que você olha para ele e olha para a situação com as lembranças do passado, de quem ele era. Então, você tem uma referência mental, você tem uma imagem que você olha para a imagem de uma pessoa que não usava drogas, que era maravilhosa, que te tratava bem, que era trabalhador e lá, aquela coisa toda, e você olha para ele hoje. Quando você faz isso, você está tendo um referencial completamente equivocado. Por quê? Porque você está comparando uma pessoa com outra pessoa. Aquela pessoa que você conheceu não é mais essa. Esse é o primeiro ponto em que você precisa entender e aceitar. Você precisa aceitar que o seu companheiro hoje não é a mesma pessoa que era antes. E por que eu falo isso? Porque lá no meu grupo o pessoal fala: não, mas ele sempre foi um bom marido, porque ele sempre foi um bom pai, porque ele sempre foi um bom provedor, porque quando ele não está usando drogas ele é maravilhoso. Mas isso é óbvio, tá entendendo? O problema é que ele não vai parar de usar drogas. E é por isso que você está aqui comigo, porque você sabe que ele não vai parar de usar drogas. Se ele não vai parar de usar drogas, tudo que você lembrava antes, você tem que esquecer. Porque aquilo é outra pessoa, você não pode mais associar a lembrança de quem essa pessoa era com quem ela é agora. Isso não pode servir mais de referencial para você. Claro, você vai guardar umas boas lembranças e tal, mas não pode ser o seu referencial. E aí eu te pergunto, se você for seguir essa linha de raciocínio que a gente está tendo aqui, onde hoje, na atual situação que o seu companheiro se encontra, se você encontrasse com ele hoje na rua, se você conhecesse ele numa festa, se você fosse apresentada a ele exatamente na situação que ele vive hoje, com todos os problemas que você sabe que ele tem, com todo o uso de drogas que você sabe que ele usa, com todas as traições que ele te trai, com todos os maltratos que ele te faz, a pergunta que eu faço para você é: sabendo disso, você teria um relacionamento com ele? Com essa pessoa de hoje, essa que está aí na sua vida, acabando com a sua vida. A minha pergunta é: você teria um relacionamento com ele?
Você se casaria com uma pessoa com esse perfil? E eu faço essa pergunta para você meditar aí. É claro que, além disso que eu estou te falando, existe a sociedade que colocou na sua cabeça, como na cabeça de várias mulheres, que é uma coisa muito complicada. Entendeu? É como se tivesse assim, as pessoas pegam a separação e colocam algo em torno do assunto separação como algo assim, ai, meu Deus, a separação e aquela coisa toda, e ai, mas a separação é só uma separação. A questão toda é que socialmente essa conversa de separação é que cria esse sentimento negativo que a gente tem em relação a se separar. E aí é claro que tem aquelas músicas de corno. Eu não sei se você sabe, né? Mas vamos conversar aqui nós, né? Tem umas músicas de corno que são sucessos, né? Tem música de corno para tudo quanto é tipo de gosto. Tem as músicas de corno de pagode, tem as músicas de corno de sertanejo, e aí as pessoas ficam ouvindo aquelas músicas e ai, minha vida sem você não vai ser nada, e ai, o que eu faço da minha vida sem você, e aquilo vira um sucesso, um estardalhaço, né? E aí você pode estar pensando, mas é só uma música. Desculpa, não é só uma música. Porque, no fundo, de tanto você ouvir isso acaba se tornando a sua realidade. E uma coisa que seria natural, você se separar de uma pessoa que te faz mal, você, com essa programação social, você acaba criando uma sensação de que, meu Deus, como é horrível se separar, porque a música, porque a novela... Ai, meu Deus, eu sempre tenho... Você não assiste mais novela, né? Pelo amor de Deus, porque eu tenho até ranço da ouvir a palavra novela aqui. Sempre tem aquela história de que o fulano se separou e aí ele foi pro bar encher a cara e fez todo aquele drama e, sabe, essa é, infelizmente, a nossa sociedade. Porque ninguém faz nada no sentido de colocar a separação como uma libertação. E é esse o outro ponto que você tem que entender. A separação... Presta atenção, anota aí, a separação, quando ela está no caso em que você está vivendo, ela tem que ser encarada como uma libertação. Você vai se libertar, ok? Isso que você tem que colocar na sua cabeça. Separação para você tem que ser sinônimo de liberdade. E de outro lado, claro, existe aquilo que todo mundo comenta, exatamente por isso que eu estou falando, que é o síndrome do luto. Olha só que absurdo isso. Isso para mim é um absurdo. Porque assim, as pessoas associam a morte... As pessoas associam a morte a uma separação. Meu, não faz sentido. Isso é para vocês entenderem como que a sociedade é moldada a pensar de determinada forma. Então, aí, a maioria dos relacionamentos acaba encarando a separação que, ai meu Deus, o luto da separação, se você só vai se separar. O que você precisa entender é, não vai morrer ninguém, você só está se separando, você está se libertando de algo que está te fazendo mal. Simples assim. E a questão toda é, isso acaba se transformando num círculo que faz com que você, de tanto pensar
ai, vou me separar, vou me separar, vou me separar. Essa sensação é que te gera essa sensação de luto, essa sensação de mal-estar. Que você precisa entender uma coisa, que isso vai fazer toda a diferença no seu processo de separação, que é quando você se separa de qualquer coisa, quando você larga o seu trabalho, quando você perde um amigo que ele foi viajar, foi para outra cidade, quando você saiu da escola e você perdeu os seus amigos e tal, tudo isso, tudo em que você tinha um menor relacionamento que seja, e você separou, é natural ter um sentimento de perda. É normal você ficar triste. É normal você lembrar toda hora. É normal se você chorar. É normal se você se sentir um fracasso. E por que eu estou falando isso? Porque é interessante que vocês aprenderam que mesmo que aconteceu uma separação, uma ruptura, tudo tem que ficar bem. Mas não tem que ficar bem porque você está se separando de algo. Que aquele algo, por pior que possa ter sido, ele tem uma recordação. Então, é normal você ficar triste, é normal você vai lembrar disso, é normal você chorar, é normal você sentir um fracasso em relação a isso. É normal e você tem que aceitar isso como parte do processo. Agora eu te pergunto, qual o problema de você se sentir dessa maneira? Você é um ser humano, normal. Toda separação vai trazer maus sentimentos. É normal. As pessoas acham que elas vão se separar e amanhã vai estar tudo bem. Não, você vai se sentir mal. Você vai lembrar, você vai pensar, será que eu fiz a coisa certa? Isso é normal. Eu fico pensando que o que não seria normal era o contrário. Você se separou ontem e hoje você já está numa festa, você já está 1000%, você já está com sua autoestima lá em cima. Isso que é o não normal. Você vai se separar, mas você vai entrar numa bad, entendeu? Numa pequena. Por que uma pequena? Porque você está aqui comigo e eu estou fazendo com que você entenda que isso é normal. Todo mundo, eu já me separei algumas vezes, eu fiquei mal com isso. Claro, todos nós somos seres humanos e isso é normal. Só que a vida continua. E como que você vai interpretar essa separação é que vai fazer toda a diferença para você. Depois desse entendimento todo, você tem uma memória de futuro negativa. Você tem uma memória fictícia, uma memória imaginária do que pode acontecer. Ah, mas se eu me separar, eu não vou ter dinheiro para pagar não sei o que, não sei o que. Ah, mas se eu me separar, eu vou ficar indefesa, assim, assim, assim. Ah, mas se eu me separar, pode ser que ele venha me agredir, assim, assim, assim. Ah, mas se eu me separar... Então você fica você fica criando uma realidade fictícia, uma realidade imaginária, projetando no seu futuro. Você tem uma memória boa, que é o passado, que ela não pode ser usada como referencial. Você tem a memória do dia de hoje, que é o porquê você precisa se separar, e você tem uma péssima memória de o que pode acontecer. Já entendeu? Se você não pode usar uma boa memória, e você só tem uma memória ruim, que é o que está acontecendo, e você tem outra memória pior ainda, que você cria todos os dias, como que você vai conseguir se separar? Você não vai conseguir se separar. Por quê? Porque você está criando na sua cabeça uma memória de derrota, uma memória de fracasso, uma memória que não vai dar certo. E aí o que você faz? Você não se separa. Porque quando você olha para você
No futuro, você só vê coisas horríveis, que é o que você está criando na sua cabeça. E o que acontece é que, como você não tem essa construção do depois, você não tem um foco para você estar seguindo. Então agora, antes do nosso trabalho terapêutico, você vai escrever na sua folha de papel quem você vai ser. Não importa se você acredita nisso agora ou não, mas você vai escrever aí na sua folha de papel, você vai escrever que você vai conseguir ter recursos financeiros suficientes. E aí você vai se imaginar tendo esses recursos financeiros, você vai se imaginar com um melhor relacionamento, porque agora você vai aprender a como não repetir as mesmas coisas que você repetiu com esse relacionamento. Você vai imaginar você vencedora, você vai imaginar você uma mulher liberta. Eu quero que você crie uma ideia do futuro, uma ideia de futuro onde você está liberta. Sabe quando você está no alto de uma montanha, e mesmo que você nunca tenha estado no alto dessa montanha, eu gostaria que você se imaginasse no alto de uma montanha, com seus braços abertos, sentindo a brisa e sentindo: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. E essa é a sua memória de futuro. E a partir de agora, a gente vai começar a nossa parte terapêutica, e eu gostaria que você estivesse aqui comigo para a gente dar continuidade nesse trabalho. Eu vou guiar você através de um entendimento em que você vai criar o seu futuro depois de se separar. Todas as pessoas têm os recursos. O que eu vou fazer agora com você aqui é uma âncora de recursos, e é por isso que eu preciso que você tenha o seu copo com água aí. Eu quero que você faça uma interiorização, porque eu vou pedir para você lembrar de algumas coisas. Pode ser que tenha alguma pausa durante as minhas palavras, mas isso é normal, até porque eu estou dando um tempo maior para você lembrar das coisas que eu vou pedir para você lembrar. Nesse momento em que você se encontra aí do outro lado do vídeo, eu gostaria que você respirasse um pouco mais fundo e você relaxasse um pouco. Se você conseguir me acompanhar aqui, longe de distrações, longe de pessoas, longe de internet e do seu celular, seria muito interessante que você conseguisse fazer isso. E nesse momento, eu gostaria que você lembrasse em algum momento da sua vida em que você foi uma mulher segura. Quando você se sentiu segura em relação a qualquer coisa. Quando você estava numa situação e você se sentiu segura com você mesma. Quando você sentiu aquela sensação de segurança que você estava no controle. Onde você poderia trazer esse sentimento para o seu peito. E falar assim, lembrar daquela situação. E a partir do momento em que você se lembra daquela situação, você traz essa sensação para o seu peito e você consegue sentir aquela mesma sensação de segurança. E quando você, sentindo essa sensação de segurança, eu gostaria que você pegasse essa sensação que está aí no seu peito, colocasse ela na sua mão, representada da forma que você achar melhor,
e colocasse ela dentro do seu copo d'água mentalmente, como se você tirasse de dentro de você e colocasse dentro do seu copo d'água. Agora, nesse mesmo estado em que você se encontra, calma e relaxada, onde você consegue respirar profundamente, eu gostaria que você lembrasse de algum momento da sua vida, que pode ter sido na sua infância, na sua adolescência, independente de que momento que foi, aonde você se sentia totalmente confiante. Quando você se sentiu confiante, que você estava certa do que estava fazendo, que você se sentia com a confiança necessária para dar os próximos passos e resolver a situação que você resolveu naquele momento do passado da sua vida. E quando você se sentindo confiante dessa maneira, trazendo essa sensação para o seu peito, você consegue sentir um conforto. E em algumas vezes você também consegue sentir um calor interior. E agora, da mesma maneira em que você lembrou de quando você era confiante, agora você também se lembra quando você era segura. E você pega essa confiança que estava dentro do seu peito e coloca dentro do copo, misturando a confiança com a segurança. E nesse estado aonde você se encontra relaxada, onde você se encontra calma e tranquila, eu gostaria que você lembrasse em algum momento do seu passado, da sua infância, da sua juventude, em algum momento em que você se sentiu com a sensação de eu posso. Quando você se sentiu desafiada em algum momento, pode ter sido por uma prova, pode ter sido um desafio, pode ter sido algum momento em que você teve aquela sensação de eu posso, eu vou conseguir, e você foi lá, fez, aconteceu e você conseguiu. Essa sensação de eu posso, você se lembra dela acontecendo no passado, ouvindo o que ouviu, sentindo o que sentiu e vendo o que viu. Você traz essa sensação para dentro do seu peito e deixa com que essa sensação possa trazer uma paz interna para você e até mesmo um preenchimento. E nesse momento você pega essa sensação de eu posso, tira do seu peito e coloca dentro do seu copo d'água, onde agora nós já temos a segurança, a confiança e a sensação de que eu posso. E nesse estado em que você se encontra, relaxada, calma, respirando profundamente, eu gostaria que você se lembrasse de algum momento no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, em algum momento, onde você tenha se sentido atraente, onde você tenha se sentido desejada, uma nova pessoa, um desejo aonde você falasse assim: nossa, ele está olhando para mim, eu sou bonita, eu sou desejável, eu sou sexy. E com essa lembrança em mente, onde
você se lembra de um momento do seu passado onde você teve essa lembrança de se sentir desejada, saber que você era apreciada. Você traga essa sensação para dentro do seu peito, e dentro do seu peito você vivencia por um instante essa sensação de ser atraente, de se sentir desejada. E nesse momento, onde você vê tudo o que vê, você ouve tudo o que ouve, você sente tudo o que você sente, você traz essa lembrança até a sua mão e você coloca ela no seu copo com água. Que você, aí, no estado que você está, calma, relaxada, respirando profundamente, eu gostaria que você se lembrasse de algum momento no seu passado onde você se sentiu amada, você se sentiu querida e você se sentiu cuidada. Pode ter sido por um pai, pode ter sido por um amigo, pode ter sido por algum familiar. Esse sentimento em que você se sente cuidada, amada e amparada, vendo o que você viu, lembrando o que você está lembrando e sentindo o que você sentiu naquele momento, que você traga esse sentimento para dentro do seu peito. E com esse sentimento dentro do seu peito, você sinta esse preenchimento interior e coloca novamente dentro do seu copo d'água. E assim, todos os recursos que você precisa. E eu vou deixar que você ainda possa se lembrar de mais algum outro recurso que você precise. E assim, nesse momento, você pega todos esses recursos onde você se viu segura e você se sentiu segura, você foi confiante. Naquele momento em que você falou eu posso, e todas essas lembranças vindo à sua mente, naquele momento em que você se sentiu atraída e desejada, e naquele momento em que você se sentiu amada, cuidada e querida, todos esses recursos, todas essas imagens, todas essas lembranças e sensações que estão agora dentro do seu copo, e você consegue pegar todas essas lembranças e saber que você é formada por todas essas lembranças. Nesse momento, eu gostaria que você pegasse o seu copo de água, fechasse os seus olhos e enquanto você bebesse essa água, você fosse internalizando totalmente todos esses recursos que você agora, você sabe que tem e estão disponíveis para você criar o seu novo futuro. E assim, todas essas partes integradas em você, e todas as vezes, e a partir de hoje, e pelos próximos dias, pela próxima semana, todos os dias, antes de dormir, que você pegar um copo de água, e você tomar esse copo de água, um gole de água, você vai se lembrar de todos os momentos em que você foi segura, confiante, amada. Todas as vezes que você pegar o copo na mão, antes de dormir, e de manhã, quando você acordar, você vai lembrar de tudo isso. E a partir de então, você vai saber que você é capaz. E voltando
aqui, eu gostaria que você estivesse muito melhor do que estava quando começou a assistir esse vídeo. Eu gostaria que Deus continuasse abençoando a sua vida e você fará o que precisar ser feito, porque agora eu tenho certeza que você tem tudo na mão e que você está consciente que você pode construir o futuro que você quiser.